bem, turma? Essa daqui é a primeira aula de redação do segundo bimestre. Lá no primeiro bimestre, a gente falou sobre a introdução, a argumentação e a conclusão do texto, que são os princípios mais básicos de redação, e daqui por diante a gente começa a falar de algumas coisas mais sofisticadas, de alguns recursos que podem enriquecer a redação de vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre como é que a gente deve usar corretamente citações e estatísticas dentro de uma redação. Essas duas coisas, citação e estatística, são bem importantes porque elas mostram para o seu leitor que você, escritor do texto, é uma pessoa antenada no mundo, que conhece coisas além daquilo que você simplesmente acha. Então, quando a gente consegue usar bem uma citação ou uma estatística no texto, a gente está apontando: nós dominamos esse assunto, nós conhecemos sobre o que a gente está falando. Essa aula, então, vai dizer, primeiro, o que é uma citação, o que é uma estatística, qual é a natureza delas, o que efeito elas podem causar no texto. Depois a gente vai discutir um pouco sobre qual é a maneira correta de usar, e isso é bem importante. E por fim, tem que dar alguns ajustes sobre como é que se coloca isso num texto, como é que se escreve a citação e a estatística. Lembrando que esse conteúdo aqui está em vídeo e também está em formato de texto aqui para baixo na página. Vamos começar primeiro separando o que é uma citação e o que é uma estatística. A citação é uma opinião de qualidade. A gente usa uma citação quando coloca no nosso texto a fala, a declaração de outra pessoa que não é a gente. É até por isso que ela é usada entre aspas, porque isso sinaliza que aquele pedaço do texto foi dito por outra pessoa. Uma citação não traz exatamente uma verdade, mas traz uma opinião com qualidade. É por isso que a gente cita filósofo, cientista, escritor, pessoas que têm carreiras e que têm imagens sociais de conhecimento. Quando a gente cita alguém, então, o que a gente está fazendo é emprestar esse conhecimento para nós. É quase como dizer, o que eu penso e o que eu estou contando nesse texto também é o que pensa esse autor, esse especialista, esse estudioso. É para isso que serve a citação. É uma espécie de alguém dizer, também falo isso, ok? Já a estatística vai numa direção um pouco diferente. Uma estatística é um compilado de informações coletadas na sociedade através de estudos científicos e que, por conta disso, faz uma descrição verdadeira da sociedade. As estatísticas, então, servem para apontar tendências, ou então para trabalhar com grandes grupos de informação ao mesmo tempo. É como dizer qual percentual da população é pobre, ou então qual percentual da população vai para a universidade. E a partir desses dados, a gente pode fazer especulações, quer dizer, a gente pode partir de uma informação que é tomada como verdadeira, como correta, e a partir dela fazer interpretações. Por que é desse jeito? Por que só esse número de pessoas? O que falta para esse número aumentar? Então pensa nisso. Citação é uma opinião que você empresta de alguém, de preferência de alguém que tenha valor reconhecido. A estatística é um levantamento da realidade, uma descrição da realidade. Para usar essas duas coisas no texto, a gente tem que tomar muito cuidado e evitar aquele que é um dos erros principais que se comete quando vai usar ou citação ou estatística, que é achar que sozinhas elas argumentam no texto. Então é muito comum que os alunos usem citação ou usem estatística, porque ouviram falar que isso faz bem para o texto, e é verdade, faz muito bem para o texto, mas simplesmente joguem elas ali no texto como se elas fossem fazer uma mágica por conta própria. Eu vou ler para vocês dois pedaços de texto que eu escrevi aqui, um que usa citação, um que usa estatística, baseado naqueles temas que a gente viu no primeiro bimestre. E depois a gente vai discutir um pouco sobre eles. Vamos olhar os trechos. O primeiro trecho é sobre aquele tema de déficit habitacional no Brasil. E eu vou usar nele uma estatística levantada pela Fundação Getúlio Vargas. O parágrafo que eu escrevi diz o seguinte: a situação da falta de moradia no Brasil atinge uma grande quantidade de pessoas que não conseguem encontrar uma casa para morar e assim levar uma vida digna. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, até 2030 serão necessários 30,7 milhões de casas para satisfazer a demanda. Esse pedacinho que vocês estão vendo em amarelo, então, é a estatística. Vamos agora dar uma olhada em um trecho sobre aquele tema do cancelamento na internet. Ele vai dizer assim: o artista plástico Andy Warhol certa vez declarou que, no futuro, todos terão direito a 15 minutos de fama. Na internet, a fama pode acontecer a qualquer momento, seja por um vídeo ou comentário engraçado, mas muitas vezes é possível que essa fama se transforme em dor de cabeça, se as pessoas não gostarem do conteúdo criado e passarem a fazer críticas a seu autor. Vocês estão vendo ali o começo, então, essa parte que está em amarelo, o artista plástico Andy Warhol declarou, no futuro todos terão direito a 15 minutos de fama, é a citação que eu trouxe para o texto, vocês estão vendo aí que ela está entre aspas. Esses dois trechos que a gente leu parecem que não tem problema nenhum,
porque estão usando a citação de maneira correta, quer dizer, colocando a identificação da fonte, estão colocando a estatística também, colocando a identificação da fonte. Mas a verdade é que esses dois trechos fazem usos absolutamente superficiais daquilo que a gente trouxe para o texto, tanto da citação quanto da estatística. Eu costumo brincar que às vezes o aluno tem uma citação fantástica, mas ele usa ela para nada no texto, ela fica ali ocupando um espaço. É como se você tivesse o Messi ou o Cristiano Ronaldo no seu time e você coloca eles para bater lateral. Você tem que usar aquilo para alguma coisa. A sua citação e a sua estatística são o centro do seu parágrafo. Elas são de onde vai partir a sua argumentação, onde vai chegar a sua argumentação. Ela não é só mais um pedaço. Eu vou ler para vocês agora dois trechos que são variações desses dois que eu acabei de ler, mas esses vão usar a citação e vão usar a estatística, quer dizer, vão partir delas para dizer mais alguma coisa. Dá uma olhada nesses dois trechos novos. Voltando lá para o trecho de déficit habitacional. A situação da falta de moradia no Brasil atinge uma grande quantidade de pessoas que não conseguem encontrar uma casa para morar e assim levar uma vida digna. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, até 2030 serão necessários 30,7 milhões de casas para desfazer a demanda. Até aqui é aquilo que a gente já tinha visto. Este número não é somente alarmante do ponto de vista da construção civil, que talvez não consiga abarcar tamanha demanda, mas sobretudo por seus efeitos paralelos, como a falta de um planejamento urbano que dê conta de tudo e a inegável influência da especulação imobiliária, cujos preços inflacionados vão impedir que uma parcela dessas 30 milhões de casas seja habitada. Percebam então que agora eu aumentei esse parágrafo discutindo esse dado. Quando a gente fala então que vai se precisar de 30 milhões de casas a mais no Brasil, tem que pensar, bom, será que a construção civil dá conta de construir tudo isso? Será que as cidades dão conta de aguentar esse número de casas? E será que essas casas vão chegar às pessoas por causa da inflação no preço delas? Eu estou então me aprofundando nessa estatística, usando dele para aumentar a minha discussão. E eu faço essa ligação no texto com algumas coisas pequenininhas. Vocês estão vendo aí que está em verde, ó, este número, 30 milhões de casas. Esses dois pedaços recuperam a minha estatística. Vamos olhar agora o texto sobre cancelamento. O artista plástico Andy Warhol certa vez declarou que, no futuro, todos terão direito a 15 minutos de fama. E ele estava correto em sua previsão, ainda que não pudesse antever a contrapartida. Os minutos de fama poderão se transformar em meses de críticas e arrependimento por conta do cancelamento. Este é o fundamento da delicada máquina da internet. Qualquer indivíduo pode virar celebridade e qualquer celebridade pode virar um alvo. O que eu fiz aqui então foi ampliar a discussão levantada pela citação. Quer dizer, se você tem 15 minutos de fama, você hoje também tem muito mais minutos de cancelamento, de críticas. E aí, repara que eu faço isso recuperando a citação, olha. E ele, quer dizer, o artista plástico, o Andy Warhol. Os minutos de fama podem se transformar em críticas. Que minutos de fama são esses? São aqueles que o Andy Warhol tinha mencionado. Vocês puderam ver nesses trechos que para poder usar a citação e estatística de maneira útil para o teu texto, para ela acrescentar para o teu texto, você precisa explorar o que está ali. E essa exploração vem de fazer algumas conexões, né? Este número, essa citação, esta pessoa. Isso ajuda a dizer, olha, eu estou continuando a citação, estou continuando a estatística, estou discutindo ela. Do ponto de vista da forma que isso tem que assumir no seu texto, é preciso tomar alguns cuidados na hora de colocar a citação e colocar a estatística. O cuidado mais importante de todos é a identificação de fonte. Você precisa dizer no seu texto de onde veio a sua estatística e de onde veio a sua citação. Qual é o problema em não fazer isso? Se você coloca uma coisa no seu texto sem dizer de origem, o seu leitor vai entender que aquilo é seu. Foi você quem disse aquelas coisas. Foi você quem disse que no futuro todos terão 15 minutos de fama. Ou você quem disse que serão necessários 30 milhões de casas. Isso não é verdade. Numa situação de avaliação de vestibular, isso desconta muito da sua redação. Porque você passa por mentiroso, você passa por apropriador de uma frase, de um dado que não é seu. Por isso é importante colocar a identificação. No caso da citação, essa identificação tem que vir em duas direções. Primeiro, dizer quem é que está falando aquilo. E além de dizer quem é, você também precisa colocar uma espécie de descrição daquela pessoa. Uma coisa muito curta, que não vai tomar mais que 5 ou 6 palavras. Porque essa descrição ajuda a dar mais qualidade para a sua citação. Então imagina que você coloca um texto sobre cancelamento, sobre celebridades, você coloca Andy Warhol, conhecido artista plástico. Então você está dizendo por que esse cara é relevante para o debate? Porque ele é um artista plástico conhecido.
Se você não diz quem ele é, fica uma coisa meio vaga. Quem vai ler seu texto fica pensando, por que citou esse cara? O que esse cara tem de importante para o debate? Ao mesmo tempo, quando você faz uma estatística, é preciso dizer de onde ela veio, quer dizer, qual é a fonte daqueles dados, e também é importante dizer, se você conseguir, de quando são aqueles dados. Então, nessa situação, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, a gente poderia ter algo para dizer que dados da Fundação Getúlio Vargas de 2020. Ou seja, eu estou contando a fonte e quando esses dados foram levantados. Porque alguns dados podem mudar com o tempo. Se você tem dados de 2010, de 2000, isso faz diferença. Então, para a citação, quem é e o que faz, para a estatística, de onde veio e de quando são esses dados. Essas coisas são muito importantes de colocar. No caso especial das citações, há duas maneiras de fazer a citação. Uma delas é por citação direta, que é quando a gente usa a frase da outra pessoa usando aspas. Por exemplo, a gente pega lá a frase do Sócrates. Como diria o filósofo grego Sócrates, abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas. Quando eu uso uma frase entre aspas, eu estou dizendo que ela foi dita, pronunciada exatamente daquele jeito. Então a frase do Sócrates, a gente supõe, né, porque isso não tem gravado, é só sei que nada sei. Não é nada sei que só sei que não sei de nada. Não é isso. É só sei que nada sei. Exatamente desse jeito. Acontece que nem sempre a gente vai ter de cabeça qual é a frase, exatamente ela. E aí é bom não se arriscar a colocar entre aspas. O que você pode fazer num cenário desse é ir para uma segunda forma de fazer citação, que é a citação por paráfrase. A paráfrase nada mais é do que uma variação da frase, a frase sendo recontada. Você podia dizer assim, segundo o filósofo Sócrates, que dizia que só sabia que não sabia de nada, repara que só sabia que não sabia de nada, diz a mesma coisa que só sei que nada sei, mas ela está reconstruída. Nesse caso, eu uso ela sem as aspas, mas eu mantenho o sentido. Toma cuidado aqui, claro, para não mudar o sentido da frase original. Não significa, pessoal, que quem vai corrigir sua redação vai caçar citação por citação, tá bom? Esse tipo de coisa não acontece porque corretor nenhum tem tempo para isso. Mas é uma espécie de honestidade no seu texto. E se por acaso você estiver usando uma frase que é muito conhecida, usar ela da maneira errada, entre aspas, acaba pegando mal, pode gerar um desconto no seu texto. Então, se você tiver em dúvida, usa a paráfrase. Reescreve a frase tentando dizer a mesma coisa. Já quando a gente está falando de estatística, dificilmente você vai ter uma estatística de cabeça na hora de fazer uma redação no vestibular. Você vai saber um número exato de quantas pessoas não têm casa no Brasil. Então, o que você pode fazer nessa hora é uma aproximação. Se a gente pegar lá os textos de apoio da primeira redação, que falava de habitação, o número exato de pessoas que não têm casa no Brasil, pelo número de 2020, é 7,797 milhões de pessoas. Se você não tiver esse número de cabeça, mas se tiver uma ideia, você pode colocar, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, aproximadamente 7 milhões de pessoas no Brasil não têm moradia. Aproximadamente 7 milhões dá conta desse número. Não está distante do número verdadeiro. Então você pode usar esse recurso. Quando você não souber uma data para colocar no texto, uma quantidade, você usa isso. Aproximadamente, perto de, cerca de. Se você não sabe um ano, por exemplo, pode colocar na década de. Tá, funciona assim. Só tome cuidado com uma coisa. Na hora de usar essas aproximações, elas servem para números redondos. Então você vai dizer aproximadamente 8 milhões. Não adianta pôr aproximadamente 8,39 milhões. Porque aí não é aproximadamente, aí é o número exato. Então, cuidado com isso, tá? Se vai usar uma aproximação, usa um número chapado, usa um número reto. 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões. Não vai usar 8,32 milhões aproximadamente, que aí não faz sentido nenhum e faz mal para o seu texto, ok? A gente para por aqui, então. Sobre citação e sobre estatística é isso. Lembre, acima de tudo, usem essas coisas com muita esperteza no seu texto. Façam essas coisas renderem no seu texto. Não jogue ela ali esperando que sozinha ela vai fazer milagre, tá bom? Faz ela ser desenvolvida. E aí use esses recursos que eu mencionei aqui. A gente fica por aqui e até a próxima.